Aumenta o número de brasileiros deportados dos Estados Unidos. Já são mais de 2.200 desde o início do ano. No Congresso, democratas querem votar projeto para dar anistia aos imigrantes indocumentados que chegaram há 7 anos no país. Polêmica em parque infantil na Filadélfia. Personagem ignora meninas negras e mãe acusa a instituição de racismo. Em Indiana, entregador de pizza invade casa em chamas e salva 5 crianças, uma delas de 1 ano de idade. E tem festa no esporte. Alisson dos Santos ganha medalha de ouro nos 400 metros com barreira em Mundial no Oregon. Alisson dos Santos, a massive championship record. Boa noite. Olá, muito boa noite. A edição de hoje começa com uma notícia importante para os imigrantes. Os democratas federais apresentaram nesta quarta-feira no Congresso um projeto para legalizar uma parte aí dos estrangeiros que vivem aqui no país. A ideia é dar uma espécie de anistia para quem mora nos Estados Unidos há 7 anos e sem documentos. Isso permitiria que esses indocumentados ajustassem seu status. Giovanna Locatelli explica tudo pra gente. O Registry é um registro que marca a entrada do imigrante no país. Ele foi criado em 1952. É um documento que limita o período que o imigrante pode viver nos Estados Unidos e que pode aplicar para residente. Quando vencido, obriga o imigrante a ir embora ou viver na clandestinidade. Ao longo dos anos, os políticos deram várias anistias aos estrangeiros que perderam o prazo e continuaram morando no território americano. Pelo menos 7 vezes em diferentes anos foram dadas essas espécies de anistia. Mas a última vez que isso aconteceu foi para os imigrantes que haviam chegado em 1986. Na época, cerca de 3 milhões de imigrantes indocumentados receberam cidadania. Agora, 36 anos depois, os deputados federais democratas afirmaram que é hora de uma nova anistia para os imigrantes que estão há 7 anos no país. A medida se aplica apenas para aqueles que moram, trabalham e não têm históricos de crime. Este projeto ainda precisa ser aprovado na Câmara e no Senado. A Câmara tem a maioria democrata, já o Senado precisa de pelo menos o apoio de 10 senadores republicanos. Uma legislação imigratória é extremamente importante para a comunidade imigrante, principalmente a comunidade que não tem a documentação para estar nos Estados Unidos. Seria um grande caminho, né, uma oportunidade para a cidadania de mais de 11 milhões de imigrantes indocumentados nos Estados Unidos. E tem mais uma notícia boa para os imigrantes que vivem aqui nos Estados Unidos. O Senado se aproxima de um acordo para aprovar um projeto de lei que tem aí como foco os imigrantes que fazem parte da força de trabalho agrícola aqui do país. Exatamente. Olha, se essa lei for aprovada, ela poderia, por exemplo, abrir mais vagas de empregos e reduzir o preço dos alimentos nas prateleiras dos mercados. A gente explica melhor esse projeto agora na reportagem. Olha só. A medida é conhecida como Lei de Modernização da Força de Trabalho Agrícola e pretende mudar o sistema de produção de alimentos no país, que está desatualizado, e por isso resulta em um aumento nos preços, especialmente de laticínios, carnes e legumes. O projeto de lei discutido hoje no Senado permitiria que agricultores e pecuaristas fornecessem o visto de trabalho H-2A, contratando trabalhadores temporários ao longo de todo o ano. Hoje, só é permitido que os empregadores usem esse recurso sazonalmente. Segundo o governo americano, a demanda por esse tipo de visto tem aumentado no país à medida que os produtores enfrentam escassez de mão de obra nas fazendas, o que já vinha acontecendo antes da pandemia e agora se agravou. Hoje, os trabalhadores com visto H-2A representam cerca de 11% da força de trabalho agrícola nos Estados Unidos. Segundo o Departamento de Trabalho, o número mais que triplicou desde 2012 e deve seguir subindo. Mas com o aumento da procura por esse tipo de trabalho, vem também as preocupações com as condições oferecidas no campo. E é exatamente por isso que até agora o projeto segue em discussão sem prazo para ser votado. Há um impasse entre republicanos e democratas que debatem uma cláusula da lei sobre a possibilidade de os trabalhadores estarem autorizados a processar seus empregadores se acreditarem que as leis trabalhistas estão sendo violadas.
Para os defensores dos direitos trabalhistas, é preciso que mais garantias sejam aprovadas junto com o pacote de leis, que deve ser comemorado, já que forneceria um caminho para a legalização dos trabalhadores que se dedicam ao trabalho agrícola. Agora a gente fala sobre o aumento no número de brasileiros deportados só nesses primeiros 6 meses do ano. E sabe por quê? Olha, porque o governo Bolsonaro atendeu aí a um pedido do ex-presidente Trump para deportar brasileiros sem passaporte, algo que até então era proibido. O número foi considerado recorde, 2.221. Em 6 meses, superou o número de brasileiros expulsos em todo o ano passado, que foi de 2.122. A explicação é simples. Desde 2019, os Estados Unidos estão com carta branca para mandar de volta qualquer brasileiro que não tenha passaporte, algo que até então era proibido. Há 3 anos, o ex-presidente Trump pediu para o presidente Bolsonaro mudar a lei que impedia a deportação de brasileiros sem documentos ou passaporte. Bolsonaro atendeu ao pedido. Agora basta um atestado de nacionalidade para deportar qualquer pessoa ou famílias inteiras. Resultado: em 3 anos, mais de 60 voos lotados de imigrantes já foram enviados para o Brasil. São pessoas que viviam irregularmente com status vencido ou que entraram no país de forma ilegal. E agora a gente fala sobre eleições presidenciais do Brasil em outubro. É que, de olho na segurança do pleito, uma comitiva com representantes de 18 organizações da sociedade civil brasileira estará aqui na capital americana, Washington, para pedir apoio às autoridades do país. Pois é, serão ao todo mais de 20 reuniões com membros do Departamento de Estado, deputados e senadores. Elas vão acontecer entre os dias 24 e 27 de julho. Olha, a intenção do grupo é alertar para as ameaças ao processo eleitoral brasileiro e pedir um posicionamento em relação ao resultado da votação, validando o Tribunal Superior Eleitoral independente aí do resultado. Entre o grupo, que se chama Pacto pela Democracia, estarão aí representantes da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, do Greenpeace e do Instituto Vladimir Herzog. Olha, a viagem acontece dias depois do presidente Jair Bolsonaro atacar mais uma vez o processo eleitoral brasileiro em um encontro com embaixadores. Em resposta aí a esse último pronunciamento do nosso presidente brasileiro, o embaixador dos Estados Unidos disse que as eleições no Brasil são confiáveis e servem como um modelo para todo o mundo. Bom, no próximo bloco a gente fala sobre dengue, pessoal. É que a doença, muito comum lá no Brasil, foi registrada em Miami, na Flórida, preocupando aí as autoridades com um possível surto. E mais, olha, tem alerta para os consumidores de blueberry em todo o país. Essas frutas vendidas congeladas para uso em sucos e vitaminas, essas frutas estão contaminadas com chumbo que podem provocar câncer. A gente volta daqui a pouquinho. Américas no ar. Oferecimento BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA. Porque você merece o melhor. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Já voltamos para falar que com o calor excessivo e as chuvas de verão, começou aí também outra ameaça, a dengue. Pois é, esse mosquito que se multiplica nessa época do ano, já tem inclusive o registro de um primeiro caso no sul da Flórida. A Cone Rocha traz todas as informações para a gente. Autoridades do Departamento de Saúde da Flórida confirmaram o primeiro caso de infecção de dengue no condado de Miami-Dade em 2022. O anúncio provocou um alerta do governo para que a população tome medidas de prevenção contra a doença, que é provocada pela picada do mosquito Aedes aegypti, as mesmas espécies responsáveis pelos vírus chikungunya e zika. Esses mosquitos se multiplicam em depósitos de água parada, acumulada nos quintais e dentro das casas.
Por isso, é importante alguns cuidados básicos, como manter baldes, caixas d'água, coolers e piscinas cobertas, vasos de flores sempre com areia e o lixo em sacos e baldes sempre fechados como esses. Os principais sintomas da dengue são febre alta, dores musculares e nas articulações, dor atrás dos olhos, vermelhidão no corpo e coceira. Segundo o CDC, a dengue é um vírus que infecta mais de 400 milhões de pessoas por ano e mata 40 mil no mundo. Cerca da metade da população mundial está em risco de contrair a doença. O mosquito da dengue é mais comum nas áreas tropicais e subtropicais, como no Brasil, que o número de casos de dengue cresceu em 43,9% nos primeiros meses deste ano, segundo dados do Ministério da Saúde. Isso é uma doença, na verdade, em 2 etapas, tá? Então, a primeira etapa, geralmente, para a maioria das manifestações, fica uma doença limitada, uma doença que geralmente começa de forma súbita, com sintomas relativamente intensos de febre, aquele vermelhão clássico, uma dor atrás dos olhos, mas uma doença que geralmente, depois de 2, 3 dias, tem tendência a melhorar. Em certos casos e em certos sorotipos, né, porque existem 4 tipos primários de dengue, existe em certos casos a possibilidade das coisas piorarem. As manifestações mais severas, geralmente, as coisas que você não pode ignorar é o seguinte: se você está com uma dor de barriga mais intensa, se você está vomitando sangue, se você tem sangue nas fezes, se você tem qualquer sangramento espontâneo ou qualquer marca na pele que te parece anormal, podem realmente ser manifestações da parte mais severa, que nesse caso seria uma baixa das plaquetas e uma hemorragia espontânea. Nesse caso, obviamente, nesse caso você tem que ser hospitalizado. E agora um alerta: as autoridades estão pedindo para a população evitar os blueberries congelados, incluindo aí frutas orgânicas. No Brasil, elas são chamadas de mirtilo. O motivo é que esses produtos contêm níveis elevados de chumbo, muito acima dos limites recomendados. Esse metal pesado pode causar câncer. O recall é para os produtos da marca Natierra. As frutas sob risco são as que possuem embalagens com data de vencimento em dezembro de 2024 e janeiro de 2025. As autoridades pedem para as pessoas evitarem comer essas frutas dos sacos congelados. O chumbo é uma substância tóxica presente no ambiente em pequenas quantidades. Em excesso, pode provocar envenenamento. É especialmente perigoso para as crianças. Pode levar a transtornos de aprendizagem, defeitos de desenvolvimento e problemas de saúde a longo prazo, como, por exemplo, câncer. E é por isso que, por exemplo, em Massachusetts, muitas crianças, por causa de casas velhas, acabavam se contaminando com chumbo. E lá, assim como aqui na Flórida, é fundamental crianças que entram na escola serem submetidas a um exame de chumbo, o lead, para saber se está tendo alguma intoxicação ou não. Também pessoas adultas que trabalham com carros, baterias em particular, podem ser expostos. Além dos sintomas que nós mencionamos, ou seja, menor desenvolvimento físico e menor desenvolvimento mental, também dores abdominais, alterações neurológicas podem estar acontecendo e, com frequência, irritabilidade. Quem devolver o produto congelado pode pedir reembolso. Os blueberries foram comprados da Lituânia e distribuídos nos Estados Unidos por meio de serviços de varejo e lojas online. E agora a gente fala sobre economia. Olha, dados do governo indicam que as vendas do varejo aumentaram aí durante o mês de junho. Mas isso não significa que os compradores aqui do país estão voltando a gastar mais. A explicação para esse aumento na movimentação financeira do mercado é outra. Foi um aumento tímido de cerca de 1% no mês de junho. Mas, segundo o Departamento de Comércio, isso significa que os consumidores desembolsaram 681 bilhões de dólares para a compra de mercadorias em um único mês. Mas analistas explicam que não há muito a ser comemorado, porque os números não são ajustados pela inflação e refletem em grande parte os preços mais altos, principalmente da gasolina. Ou seja, não é que os consumidores estão comprando mais, mas gastando mais com os mesmos produtos que sempre compraram. Entre os itens de maior venda estão os automóveis, a gasolina e compras de mercado. As vendas diminuíram no vestuário e materiais de construção.
A inflação nos Estados Unidos atingiu uma nova alta no último mês, incentivada pelo aumento no preço da gasolina, alimentos e aluguel, espremendo o orçamento das famílias e pressionando o Banco Central americano a aumentar as taxas de forma agressiva, tendências que aumentam o risco de uma recessão econômica. Depois do intervalo, a gente fala sobre o caso polêmico de racismo que foi registrado em um parque temático infantil aqui nos Estados Unidos. E tem também reportagens sobre a queda brusca no número de crianças vacinadas aqui nos Estados Unidos. A imunização para várias doenças está caindo desde o começo da pandemia, o que preocupa muito as autoridades de saúde do país. A gente volta já já. Já voltamos e para falar de um assunto que cada vez mais preocupa as autoridades norte-americanas, o tráfico humano. Pois é, olha, o governo aqui dos Estados Unidos acaba de colocar a Rússia na lista de países envolvidos aí com esse crime. Essa é a primeira vez que o Departamento de Estado americano apresenta no relatório anual sobre tráfico humano uma seção sobre tráfico de pessoas patrocinado pelo Estado. Além da Rússia, a nova seção ainda lista Afeganistão, Mianmar, Cuba, Irã, Coreia do Norte e outras 5 nações com uma política ou padrão documentado de tráfico humano e outros crimes. Entre eles, trabalhos forçados em setores filiados ao governo, escravidão sexual e recrutamento de crianças como soldados. Pois é, olha, agora a gente fala sobre um caso polêmico que envolve uma denúncia gravíssima na Filadélfia. Exatamente, uma mulher negra está acusando o parque da Vila Sésamo de racismo depois que um personagem do local se recusou a abraçar a filha e a sobrinha dela durante um desfile. O mesmo personagem já havia cumprimentado outras pessoas brancas, segundo antes aí do que aconteceu. Tudo isso foi registrado em vídeo, olha só. O vídeo mostra o personagem andando e até pedindo que todos toquem suas mãos. Quando chega a vez das meninas negras, elas até tentam, mas ele se recusa e faz não com as mãos e com a cabeça. A imagem viralizou na internet e a maioria das pessoas que assiste concorda com a mãe e tia das meninas. É um caso de discriminação e racismo, sobretudo quando o vídeo revela que o personagem aceitou todos os cumprimentos das pessoas brancas anteriormente. Jody, que era a responsável pelas crianças, diz que na hora não estava acreditando no que viu, que jamais esperaria uma atitude como essa em um parque temático infantil da Vila Sésamo. É um lugar onde as crianças deveriam estar felizes, sempre serem reconhecidas e cumprimentadas. Me dá nojo pensar que essa rejeição será a lembrança das meninas desse lugar, diz Jody. O parque se desculpou pelo incidente e disse que todos os membros do espaço priorizam o bem-estar e inclusão dos visitantes. Na mesma nota, justificou a atitude da pessoa que vestia a fantasia do personagem Rosita como uma falha de visão, alegando que a roupa muitas vezes não permite que eles vejam crianças mais baixas e que o ator por trás da roupa disse que não enxergou as meninas negras e balançou as mãos para pessoas da plateia. Mas o vídeo contradiz o depoimento do ator ao mostrar que antes ele cumprimentou crianças brancas da mesma altura das meninas negras. Jody ainda conta que depois da recusa à sua filha e sobrinha, o personagem abraçou outra criança branca e ela parou de gravar para reclamar, mas foi igualmente ignorada. Agora a gente fala de vacinação. A Unicef e a OMS, a Organização Mundial da Saúde, alertaram que o número de crianças imunizadas está muito abaixo do normal. Pois é, olha, caiu 13% durante a pandemia e permanece baixo até agora. Os médicos alertam sobre os riscos de deixar as crianças sem imunização básica. No mundo inteiro, 25 milhões de crianças perderam as vacinas tradicionais de diversas doenças que salvaram centenas de vidas no ano passado, em 2021.
A OMS, a Organização Mundial da Saúde, disse que este é o maior declínio das vacinas infantis em 30 anos. Depois de 2 anos de Covid e com o fim das restrições da pandemia, a OMS esperava que a vacinação infantil voltasse ao normal, mas isso não aconteceu. Pelo contrário, continuou em queda em pelo menos 100 países, incluindo os Estados Unidos e o Brasil. A preocupação dos médicos é a falta de imunização de doenças básicas, como, por exemplo, sarampo, poliomielite e difteria, que são altamente contagiosas e que podem matar. As quedas na imunização foram piores em crianças pequenas. Caíram 9,6% na faixa etária de 19 a 35 meses, 3,9% nos pequenos de 4 a 6 anos, 3,6% em crianças entre 11 e 12 anos e 1,8% nas de 13 a 17 anos. E no próximo bloco a gente fala de esporte. Aqui o brasileiro Alisson dos Santos levou a medalha de ouro nos 400 metros com barreiras no Oregon. E agora ele é o mais novo campeão mundial da modalidade. E a gente também conta a história incrível de um herói do estado de Indiana. O homem que é um entregador de pizza salvou 5 crianças de uma casa em chamas e agora recebe uma onda de carinho dos norte-americanos. A gente volta em alguns minutos. Américas no ar. Oferecimento. BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA. Porque você merece o melhor. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. E olha, estamos de volta com uma notícia de esporte. Que notícia boa, né, Ruth? Bom, o nosso campeão, o nosso atleta Alisson dos Santos ganhou medalha de ouro ontem à noite no Mundial, que acontece no estado do Oregon. Olha, ele venceu na prova de 400 metros com barreira ao disparar aí na pista e deixar todos os adversários para trás. A competição foi transmitida ao vivo pela rede NBC Sports. Na imagem dá para ver o brasileiro Alisson dos Santos na linha 6. Ele completou os 400 metros em 46 segundos e 29 centésimos. Esse é o terceiro melhor tempo da história para a prova. Belongs to Alison dos Santos. A massive championship record. Alisson era só sorrisos depois da prova, mandou beijos para o público e celebrou a vitória com a bandeira do Brasil. Os americanos Ray Benjamin e Trevor Bassett completaram o pódio. Nas redes sociais, a comemoração continuou. Hoje, Alisson postou vídeos dizendo que ainda não conseguiu responder a tantas mensagens carinhosas, mas que está feliz demais. A parte fácil foi correr ontem, agora começa a parte difícil, agora começa o descorre. Esquece. Agora, Alisson dos Santos, de 22 anos, é o novo campeão mundial dos 400 metros com barreiras. A World Athletics, organização que gere o atletismo, usou as redes sociais para brincar com o resultado da competição e colocou o rosto de Alisson no lugar do Cristo Redentor. Bom, agora a gente conta a história impressionante de um resgate. Pois é, olha, em Indiana, um entregador de pizza invadiu uma casa em chamas para salvar as crianças que estavam lá dentro. O momento foi registrado por câmeras presas às roupas de policiais e bombeiros que chegaram ao local para ajudar no socorro. Olha só. As imagens mostram o momento que a polícia e os bombeiros chegam à casa em chamas. Guys, come here. O comandante logo avisa aos socorristas que há pessoas dentro da casa, incluindo crianças. Em seguida, no quintal de um vizinho, ele é atendido por paramédicos com queimaduras graves nos 2 braços e intoxicação por inalar mugiam a ação corajosa do entregador de pizza. Nicholas Bostick tem 25 anos. Ele chegou a ser internado no hospital para se recuperar dos ferimentos. Foi preciso retirar fuligem dos pulmões e tratar uma queimadura na garganta. Ele também estava com um corte profundo em um dos braços. Na internet, o primo do herói fez uma vaquinha para conseguir arcar com os $100 mil de custos do tratamento no hospital.
Mas os norte-americanos acreditaram que o entregador de pizza merecia mais. A meta já foi batida e não para de chegar dinheiro. A vaquinha já acumula mais de 346 mil dólares. Em entrevista, o Nicholas contou que estava passando pela casa em Lafayette, em Indiana, quando viu o fogo começar. Então ouviu pedidos de socorro e não pensou duas vezes ao invadir a casa. Eu fui orientando eles a sair, eles me seguiram pelas escadas e saímos da casa. Aí eu perguntei se havia mais alguém lá e eles disseram que tinha uma criança. Nicholas lembra que voltou correndo para a casa em chamas procurando pela criança. Ele disse que já havia tanta fumaça na casa que não encontrou mais a porta de saída e teve que quebrar. Ele mostra que ainda está com a mão bastante machucada. Segundo a polícia, os 4 irmãos de 1, 6, 13 e 18 anos e mais um amigo de 3 crianças que haviam saído para jantar dizem que o entregador de pizza é agora parte da família. Nicholas diz que os ferimentos ainda doem um pouco, mas que cada dor continua valendo a pena. O herói de Indiana diz que faria tudo de novo. O calor continua piorando no hemisfério norte. Os termômetros estão subindo sem parar e, por causa disso, vários países entraram em alerta de perigo, incluindo, claro, aqui nos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, 188 recordes já foram atingidos até agora por causa do calor excessivo. E a previsão é de que o número de pessoas passando mal por causa dessas temperaturas extremas seja surpreendente, como nos mostra a Eloá Orazen. Sob sol forte e temperaturas acima dos 40 graus Celsius, o entregador da UPS no estado do Arizona pedem para que aqueles que vivem em regiões de clima extremo tenham cautela e evitem sair de casa durante o dia. Então, o clima no Arizona é extremamente seco, quente, diferente do clima do Brasil. É um clima árido, não tem umidade, então a gente não tem aquela famosa chuvinha no final do dia para ajudar a gente, né, para dar uma esfriada ali no corpo, enfim, no ambiente. O que torna mais fácil, né, muito mais fácil você ter um mal-estar aí, se você ficar para fora, né. E nas casas do Arizona a gente tem ar-condicionado, praticamente é regra ter ar-condicionado nas casas, porque é literalmente impossível você ficar para fora de casa, nem que seja ali na varanda, no quintal, a gente não consegue. Né? Eu tenho amigos que precisaram mandar os filhos para outro estado, tenho um amigo que mandou a filha para São Francisco, por exemplo, na Califórnia, para poder passar aí pelo menos essas 2 semanas que a gente está tendo temperaturas acima de 110 Fahrenheit, né, que é equivalente a 43 graus Celsius. Então a gente está experienciando aí um clima praticamente brasileiro aí, né, no verão do Brasil, ou até mais, eu diria. É bem quente e se não se manter hidratado, com certeza se torna muito mais fácil você ter algum tipo de mal-estar aí durante o dia. Bom, e depois dessa reportagem aí sobre o tempo bastante quente aqui no país, vamos ver a previsão? Vamos dar uma olhada. Porque tem aí temperatura bem alta prevista, né? A gente começa por Boston com tempo encoberto, máxima de 92, sol forte em New York com máxima de 93, tempo encoberto em Washington e sol brilhando bastante na Flórida, olha só, Orlando, máxima de 97 graus. Em Houston, sol forte também, máxima de 99 e 98 em Dallas, com sol aparecendo entre nuvens. Já em Seattle, em Washington, o sol também brilha bastante, bate 81, o que é bastante incomum para a região, né? Em São Francisco, sol entre nuvens, máxima de 70, 82 de máxima em Los Angeles e 103 em Las Vegas e toda essa região de deserto com bastante temperatura alta, viu, Ruth? Pois é. E olha, pessoal, é claro que em pleno verão, né, esse calor forte é um convite para viajar para as praias e é exatamente isso que vem acontecendo. Só nos últimos 30 dias, 2 milhões de pessoas estão passando pelos aeroportos diariamente. O problema é que essas pessoas estão se estressando aí com os aeroportos lotados, filas longas, atrasos e cancelamentos de voos. Para combater isso, os aeroportos contrataram funcionários diferentes que são perfeitos para aliviar a ansiedade. Olha só. Este é Murphy, um funcionário de 4 patas que só tem um trabalho a fazer: pedir e dar amor. Oh my gosh, you're so pretty! Murphy é um dos 15 embaçadogs do Aeroporto Internacional da Carolina do Norte. Todo ano, essa equipe entra em ação nas férias de verão para ajudar a aliviar o estresse de quem está horas em filas de embarque.
A gerente do aeroporto, Tina Kinsey, diz que quando o animal aparece, você consegue ver o estresse físico das pessoas derreter. Some of that stress, physically see it melt away. A psicóloga Susan Albers explica que o cão pode reduzir mais que o estresse. É essencial para ajudar a combater a depressão e a ansiedade, já que ele ajuda a diminuir o nível de cortisol no corpo, o hormônio que se espalha quando nos sentimos estressados e sobrecarregados. Cortisol is the stress hormone that pumps throughout our body when we're feeling stressed and overwhelmed. Todo ano, o aeroporto celebra o nascimento do programa e convida os viajantes a participarem da festa com os animais. Os cães terapia só se aproximam das pessoas com permissão e são extremamente treinados para nunca oferecer perigo. Os passageiros aprovam a ideia. Ah, tem jeito não. Quem é que resiste a um cachorrinho, Ruth? Ah, ninguém. Olha, eu nunca encontrei um cachorro desse no aeroporto. Estou frustrada aqui, Nem viu? eu. E se encontrasse, era capaz de perder o voo, porque eu ia perder a hora, com certeza, fazendo um carinhozinho nele. Bom, eu não sei te dizer, mas eu acho que eu ia nesse embalo também. Certeza. Bom, pessoal, depois dessa reportagem fofa, espero que vocês aliviem o estresse aí nos aeroportos do país com esses cachorrinhos, procurem por eles. E a gente volta a se encontrar de novo amanhã, às 7h30 da noite. Você já sabe, a gente chega depois do Cidade Alerta e você fica agora então com a série Todas as Garotas em Mim. Boa noite. Boa noite, gente.